Então, assim, Norberto, fala um pouquinho pra gente agora. Eu sei que nosso tempo é curto, nós programamos uma live pequena de 40 minutos, mas assim, e como que a gente pode fazer isso agora com os filhos? Nós sabemos que os pais e os professores são assim, os maiores responsáveis por estabelecer crenças na cabeça das crianças. E aí que a gente vai levando aí até a vida adulta. E sabemos que essas crenças, elas podem ser tanto positivas como negativas e que elas vêm repercutir. E como seria, assim, uma maneira melhor da gente estar trabalhando isso com as nossas crianças, com os nossos filhos, nossos adolescentes, as pessoas que estão sob a nossa tutela, enquanto pais, né? Eu sou mãe, você é pai, né? Eu sei que tem outros pais nos assistindo aqui também. Sim. As ferramentas para cuidar de filhos, elas são muito similares, muito parecidas, né? A grande maioria são as mesmas para cuidar da gente, para entender, né? O primeiro ponto é entender de emoções. Esse é o primeiro ponto, né? Um ponto que eu acho fundamental, que é importante entender, é que filho, ele não é um projeto pontual. Ele é um projeto a longo prazo, né? Porque nós, seres humanos, nós gostamos, é confortável para a gente, projeto pontual. Um projeto pontual é aquilo que nos traz prazer naquele momento, só que às vezes provoca dor a longo prazo. Ou seja, a vida, ela paga o preço, né? Então, filho é um projeto a longo prazo, porque um filho nosso, ele pode ser bem direcionado emocionalmente falando, ou um filho nosso, ele pode se tornar uma pessoa aí que fere a sociedade, que, enfim, não pode se tornar uma pessoa desequilibrada. E tudo isso, é claro que não quero culpar nenhum pai, nem mãe, porque nós não sabemos disso, né? Mas o filho, ele vai se tornar, o que ele vai se tornar é mediante tudo que ele viu, ouviu e sentiu durante toda a sua vida, a partir do momento da fecundação e principalmente até os 12 anos. Tudo que ele viu, ouviu e sentiu, e principalmente o significado que ele deu para aquilo lá. Porque as emoções, elas são inconscientes. Se nós implantarmos ideias, nós criarmos emoções, nós ajudarmos a criar circuito, conexões neurais de pouco poder, de poucos recursos no futuro adulto, ele vai ser afetado. Eu vou pegar o seguinte exemplo. Uma criança está no supermercado com a mãe, e está ali a mãe fazendo compra. As mães levam filhos no supermercado para fazer compra, né, Val? E está ali no corredor, e o filho pede algo, está passando ali por aquela parte dos chocolates, dos doces, e o filho pede algo e a mãe fala que não pode, ou que não quer levar, ou seja, inventa uma justificativa. Aí, nesse momento, o filho faz uma birra e apronta aquilo dentro do supermercado. A reação das mães, normalmente, qual é? Tem algumas reações. Ou tira a criança dali, porque fica com vergonha do que os outros vão pensar, não é isso? Ou dá um chega para lá na criança na frente de todo mundo, às vezes dá até um puxão de orelha. Ou, o pior, às vezes dá aquilo que tinha falado não. Mas naquele momento, a mãe ou o pai, ele tem uma grande oportunidade de explicar para uma criança sobre frustração. Na hora que a criança fez uma birra ali, primeiro, gerar empatia com a criança. Entender que o mundo da criança é o mundo dela, não é o mundo do adulto. A criança não tem a parte do neocórtex, do mundo lógico, ele é pura emoção e instinto. Então ele vai fazer birra, principalmente que ele aprendeu que através da birra que ele vai conseguir o que ele quer. Então ele já foi ensinado aquilo. Porque cedeu da primeira vez. Isso aí já é uma coisa que a gente coloca. Isso. Porque como cedeu da primeira, da segunda, então ele aprendeu que se fizer aquilo... Exatamente. Da primeira vez que ele chorou, você deu o seio. Então, ali você já acostumou a criança a fazer, né, de alguma forma, ou seja, é uma comunicação. Mas se a gente pegar aquela situação pontual, o que poderia fazer para ensinar para um filho sobre emoções? Naquele momento, gerar empatia com o filho, gerar rapport, se colocar no lugar daquela criança e lembrar da sua vivência lá com seus 9 anos, na mesma idade que a sua criança está ali, o que você pensava, como que era o seu entendimento. Então isso volta no ponto de olhar para dentro de você para entender como você funciona. Nesse momento que essa criança ali de 6 a 9 anos que está fazendo birra,
é chegar e entrar no mundo daquela criança. Se você for abaixar, é abaixar na altura da criança, olhar nos olhos e explicar sobre frustração. Porque quando uma criança entende sobre frustração, é falar para ela, olha, a vida, ela não vai, você talvez não consiga tudo que você quer. Ou para você conseguir o que você quer, o sucesso, você vai ter algumas frustrações em algumas etapas na sua vida. Então, isso que você está sentindo, meu filho, é frustração. É quando nós queremos algo e nós não conseguimos naquele momento, nós estamos frustrados. Isso é uma emoção. É uma emoção que mistura, que vem da raiva, é uma emoção que mistura, né, algumas outras coisas, mas a base é raiva. Naquele momento, o pai tem uma grande oportunidade de explicar para o filho sobre emoção. Mas se não explica para o filho, eu estou enxergando esse filho, ele crescendo. Aí, quando ele chega na escola, ele vai namorar. Aí ele vê uma mocinha bonitinha, começa o desejo, né? E ele vai cortejar aquela moça. E aquela moça fala não para ele. Só que ele não aprendeu lá atrás o que é frustração. Ele achou, naquela situação, ele não aprendeu ou foi dado para ele aquilo lá. Né? De qualquer forma, ele não aprendeu que ele ia receber alguns nãos na vida e não sabia e precisava aprender como lidar com aquilo lá. Então, ele recebeu um não e ele voltou para casa, entrou na depressão, porque ele queria muito aquela moça, né? Ou seja, gerou um estado interno e isso somou o estado desfavorável de poucos recursos. Mas aí tudo bem, ele se recuperou daquilo, a mãe já levou, ou a mãe ou o pai levou para um psicólogo, né? Porque aí a gente já quer cuidar do filho, não cuidamos da gente, né? Por não ter consciência, mas a gente quer que o filho seja diferente. Isso é muito honroso. Mas aí, de repente, o filho se recuperou, aí chegou no momento dele trabalhar e ele foi fazer uma entrevista de emprego. E chegou lá, ele recebeu outro não. E ele não sabia lidar com frustração. Mas o fato é, enquanto criança, cuidar dos nossos filhos é a grande oportunidade de nós transformarmos esses filhos em adultos poderosos. Poderosos no sentido de adultos bondosos, adultos que acreditam muito em si, adultos que acreditam que, às vezes, para conquistar não é como um passe de mágica, que existe algumas ações. Adultos que entendem que, às vezes, vão ficar tristes, às vezes vão ficar nervosos, às vezes vão ficar com raiva, às vezes vão ficar felizes, às vezes vão ter afeto, e que as emoções, elas flutuam, elas fazem parte da gente. Então, cuidar de filhos é ensinar sobre emoções e aproveitar aqueles momentos que os filhos, principalmente esses momentos desafiadores, para ensinar sobre emoções para os nossos filhos.